Salve, amigas e amigos da filosofia, bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas, que hoje eu vou conversar com a Camila Babiuk, que fala de Curitiba. Ela tem uma pesquisa em filosofia na UFPR, e o tema principal é o autor Diderot. É interessante que é um autor muito importante, mas que no canal ainda não foi falado, né? Então vai ser bom para o canal também, para quem acompanha aí as conversações, ouvir um pouco sobre esse autor e a pesquisa da Camila também. Obrigado pela sua presença aqui, Camila. Vou começar perguntando sobre um pouco da sua trajetória de pesquisa, né, da sua formação, e como que você escolheu esse autor para pesquisar aqui, que te chamou a atenção no Diderot. Boa tarde e obrigado pela participação nas conversações. Boa tarde, Caio. Bom, antes de começar, gostaria também de te agradecer pelo convite. Eu acho que eu fico muito contente de poder participar de um projeto tão bacana como esse que você vem conduzindo. Acho que é sempre muito importante a gente movimentar o debate acadêmico e filosófico, mas sobretudo num momento como esse, né, que a gente está vivendo agora, é sempre legal a gente ouvir os colegas falando e poder falar um pouco também sobre a nossa pesquisa. Fico muito feliz de poder estar aqui conversando com você hoje. Bom, você me perguntou sobre a trajetória, né? Quando eu entrei na graduação em filosofia, eu tinha essa ideia na minha cabeça de que eu queria estudar a relação entre filosofia e literatura, mas na época eu ainda não sabia o quanto isso era amplo, né? Quantas possibilidades tinha dentro dessa combinação. E aí eu acho que ainda na primeira metade da graduação eu passei a fazer parte do PET de filosofia, e aí lá a gente desenvolve uma pesquisa em grupo, né? Que em parceria ali com todos os integrantes do PET, mas também tem uma pesquisa individual. Então, quando eu comecei a fazer essa pesquisa individual, eu fui tentando estabelecer melhor, aí, delimitar melhor o que eu queria estudar dentro dessa combinação entre filosofia e literatura. E aí, nesse intervalo, eu acabei conhecendo também o Grupo de Estudo das Luzes, aqui da UFPR, que é coordenado pelo Rodrigo Brandão, né, que é o meu orientador desde então. E aí, dentro do grupo de estudos, eu acabei chegando, conhecendo o Diderot. Eu li primeiro o Jacques o Fatalista, né, que é um romance do Diderot que pode ser lido sem pretensões filosóficas, apesar de ter muitos conceitos interessantes ali dentro. E aí, assim, eu fui conhecendo um pouco mais esse autor e acabei chegando no problema do gênio, né, que foi o centro, aí, o cerne da minha pesquisa de mestrado. Muito bom. Obrigado pela essa apresentação sua. E eu queria agora perguntar sobre, pensando assim, as pessoas que não conhecem esse autor, o contexto que ele está envolvido, se você puder fazer uma apresentação breve do Diderot, quanto que ele viveu, as principais obras, assim, esse tipo de coisa, e depois a gente entra mais propriamente na sua pesquisa. Sim, claro. Bom, Diderot é um filósofo do século XVIII, né? Eu acho que quando a gente pensa no Diderot, a gente pensa, geralmente, a primeira coisa que vem à cabeça é a enciclopédia, que foi aí acho que um dos maiores empreendimentos editoriais da história, né? Que o Diderot desenvolveu ali a princípio junto com o D'Alembert, mas que na verdade teve mais de 1.000 colaboradores, é uma coisa gigantesca mesmo, com 28 tomos, 17 tomos de texto, de verbetes, e 11 tomos de ilustrações, né, que são as pranchas. E o Diderot, então, é essa pessoa, acho que a primeira coisa que vem à cabeça de muitas pessoas quando a gente fala do Diderot é a enciclopédia. Mas a Deixa verdade é eu que... te interromper só nessa parte. A enciclopédia, fala da tradução dela. Agora a gente tem em português. Como é que está essa tradução? É integral? Teve outras tentativas de trazer isso para o português? Tem uma tradução se não me engano, são 6 volumes de tradução, então não é uma tradução integral, mas tem muitos dos verbetes importantes e a gente consegue ter uma noção também das dimensões da enciclopédia a partir dessa tradução, ela é, se não me engano, publicada pela editora Unesp, né? E tem também uma série de tradutores aí, o pessoal de força do século XVIII, são os principais tradutores dos verbetes da enciclopédia. E apesar de não ser uma tradução completa, porque são muitos verbetes mesmo, né? Eu acho que vale super a pena a leitura, tanto né, sobretudo das apresentações também, além dos verbetes, mas também do primeiro tomo, é um tomo bilíngue com a tradução
do discurso preliminar da enciclopédia, que vai apresentar, então, o D'Alembert e o Diderot apresentam esse projeto, né? O que se pretende com a enciclopédia, quais foram as suas motivações, e, de fato, é uma tradução, assim, um empreendimento em língua portuguesa também bem grande, né? E de muita qualidade, acho que vale muito a pena a leitura. Bom, mas então, voltando para o Diderot, né? Para esse quadro geral do Diderot. Apesar de ele estar por trás aí da enciclopédia, o Diderot é um autor muito plural, né? Ele escreve muito, e ele escreve sobre, não só assim no que diz respeito à quantidade dos escritos dele, mas também aos temas. Ele escreve sobre tudo, né? O Diderot, a gente poderia, pensando assim num quadro mais livremente construído, né? Mas um quadro assim temático, a gente tem, por exemplo, os textos de estética, que acho que seria talvez a segunda coisa que a gente pensa quando pensa no Diderot. Ele acabou ficando conhecido também como aquele que inaugura a crítica de arte, por causa dos textos dos salões, né? Os salões eram uma exposição de quadros que acontecia no Salão Carré do Louvre a cada 2 anos. Aí o Diderot visitava e ele fazia comentários sobre as pinturas. Então, isso ficou registrado com o nome de salões, né? Foram diversos salões, e justamente nesse clima de crítica de arte mesmo, né? O que é digno de elogio, o que ficou faltando, o que esse pintor tem que se repete, as características principais dele, quais são as inovações. Mas também quando a gente pensa nessa parte estética, o Diderot, ele propõe uma reforma teatral, né? Então, ele tem algumas coisas aí escritas também sobre o teatro, na qual ele propõe um novo gênero teatral, que seria o gênero médio, né? Algo que ficou conhecido como drama burguês, que seria um gênero teatral que está entre entre a tragédia, que é o gênero elevado, e a comédia, que seria o gênero baixo. Então, ele propõe trazer um tema sério para o teatro, mas ambientado num cenário que o público consiga se reconhecer. Por isso que ele ficou conhecido como drama burguês, né? Seria essa burguesia tal qual ela é entendida no século XVIII, né? As casas de família, por assim dizer. E aí, então, ele escreve peças de teatro, 2 peças, se eu não me engano, e aí a cada peça acompanha uma espécie de poética, né? No qual ele explica um pouco mais os preceitos aí desse gênero teatral, que é o discurso sobre a poesia dramática e as conversas, os diálogos sobre o filho natural, né? Tem outras possibilidades de tradução, às vezes ele é chamado de Dorval e eu, que é também uma conversa, né, supostamente do Diderot com o Dorval, que é uma espécie de alter ego dele, a qual ele vai apresentando, então, aí algumas das ideias dele a respeito dessa nova possibilidade de teatro. Mas o Diderot também tem textos sobre história natural, né, filosofia natural, que, por exemplo, os elementos de fisiologia, os pensamentos sobre a interpretação da natureza, os quais ele vai desenvolver, por exemplo, algumas ideias do seu materialismo. Tem também uma característica interessante do Diderot, é que ele gosta muito de diálogos, né? Então, mesmo textos que não tenha diálogo, a palavra diálogo no título, às vezes são textos dialogados. E aí, por exemplo, a gente vai ter o Sobrinho de Rameau, que é um texto que, por si só, tem uma história bem particular, né? Ele foi um texto descoberto, o manuscrito autógrafo dele foi descoberto cerca de 100 anos depois da sua redação. Ele nunca foi mencionado durante a vida do Diderot, ele é um texto póstumo mesmo, né? Ninguém nem sabia da existência dele enquanto o Diderot estava vivo. O Paradoxo sobre o Comediante, por exemplo, o Suplemento à Viagem de Bougainville, são textos que também são dialogados, e uma característica interessante do diálogo no Diderot é que não é esse diálogo clássico, né? Que a gente tem um personagem que é claramente o protagonista, é aquele que vai apresentar os principais argumentos e teses do diálogo. No caso do Diderot, acho que é algo que enfim, é uma impressão minha, né? Talvez pode ser contestado, mas a impressão que eu tenho é que não há um personagem, um interlocutor que seja aquele predominante, protagonista. Há uma construção das ideias conforme o diálogo se desenvolve, se desenrola. E talvez por isso o Diderot gostasse tanto dessa forma de escrita, né? Parece uma forma, de fato, parece uma conversa, uma coisa mais livre. E mesmo quando a gente tem diálogos em que há um interlocutor que
que fala mais, que apresenta mais teses, mais informações importantes, às vezes o outro interlocutor, apesar de falar pouco, faz perguntas tão importantes que mudam todo o rumo do diálogo, né, da conversa. Então, não sei, eu tenho a impressão que isso pode ser um dos motivos pelos quais o Diderot escrevia tanto de maneira dialogada, mas essa é uma característica dele também. Vários textos são em forma de diálogo e os interlocutores não são nomeados, né? No Paradoxo sobre o Comediante, por exemplo, a gente tem uma conversa entre A e B, no Sobrinho de Rameau, entre ele e eu, e acho que essa é uma característica interessante do Diderot também. Uhum. E como que é a relação do Diderot com outros autores ali do mesmo período? Tem uma relação com Rousseau, por exemplo, o próprio D'Alembert. Essa pergunta eu queria saber, assim, o que singularizaria ele no meio desses outros autores? O que tem de diferente no pensamento dele com relação aos outros? E o que dele também é efeito, né, dessa época que foi o século XVIII europeu? Bom, tem a história clássica aí entre o Diderot e o Rousseau, né? Eles foram amigos durante muito tempo, aí tem especulações, será que um teria influenciado direta ou indiretamente nas teses filosóficas do outro? E depois eles brigam, né? Eles rompem esse relacionamento, não se falam mais, a partir dos anos 50, se eu não me engano, eles não se falam mais, então há ainda, apesar deles não se falarem, tem um texto que é os ensaios sobre os reinos de Cláudio Nero, que o Diderot parece que vai tentar fazer um acerto de contas com uma coisa que ele acha que o Rousseau escreveu, mas o Rousseau nunca teria escrito. Então tem essa relação do Diderot com o Rousseau, e eu acho que, bom, o que há de diferente no Diderot, não sei, talvez a gente poderia chamar atenção para essa questão do teatro mesmo, dessa reforma do teatro que ele propõe. Eu acho que a questão do materialismo também é uma questão importante no interior da filosofia dele. E aí, eu acho que o modo como ele se relaciona com os outros autores da enciclopédia é interessante que o Diderot escreve verbetes de muitos temas, né? Além de escrever muito, ele escreve sobre tudo. Então, eu acho que aí tem um contato dele mais ou menos direto, dependendo do autor ou do tema, por exemplo, com o D'Alembert, né, que era o grande matemático que escreveu aí para a enciclopédia. Eu acho que eu saiba, a única disputa, o único problema teria sido essa com o Rousseau, pelo menos assim, mais grave, né? Mais grave assim, né, que ele não falou mais com o Rousseau depois. Mas não sei, eu acho que me chama a atenção, pelo menos, essa questão do teatro, né? Essa inovação que ele propõe no teatro no século XVIII. Uhum. Muito legal. E a sua pesquisa, qual foi o tema que você escolheu para, enfim, aprofundar e desenvolver no Diderot? Bom, a minha pesquisa de mestrado foi sobre o gênio, né? Sobre o que é a genialidade, o gênio, no interior da filosofia do Diderot. Quando a gente lê textos de variados temas no interior da filosofia do Diderot, essa ideia de gênio, ela sempre aparece em textos de diferentes temas, né? Então, por exemplo, quando a gente pega o Sobrinho de Rameau, acho que eu cheguei no tema do gênio por conta do Sobrinho de Rameau. O Sobrinho de Rameau é um texto que trata de muita coisa também, e é de uma forma muito livre. Então, fala-se sobre um tema, aí muda-se de assunto, aí volta-se para aquele tema de antes. E um dos temas que é mais desenvolvido nesse texto é o que é o gênio, né? Uma tentativa, talvez, de responder a essa pergunta. E aí, isso me chamou atenção, e lendo outros textos, eu percebi que havia também sempre menções, se não ao gênio, a algo que se parecia muito com a genialidade, né? A gente vai ler, por exemplo, o Diderot falando de grandes homens, essa coisa grandiosa que seria a questão do gênio. E aí eu comecei a pesquisar sobre isso, e foi, de fato, o que se tornou o projeto, a ideia central do meu projeto de mestrado, né? Que foi tentar encontrar aí a definição do conceito de gênio. E eu acho que é um diálogo do Diderot nesse aspecto com outros autores, é um pouco respondendo até talvez melhor a pergunta que você me fez antes, com outros autores do século XVIII,
Por exemplo, quando a gente pensa lá nos filósofos antigos, a gente vai ver uma questão de inspiração quando se fala em obras de arte, né? Por exemplo, se a gente pega o Íon, do Platão, quem faz determinada obra não é, quem cria determinada composição artística, não é propriamente a pessoa, mas são é a inspiração das musas, né? E aí, eu acho que há uma espécie de apaziguamento com essa ideia ao longo aí da história da filosofia. E quando a gente chega na virada do século XVII para o XVIII, esse tema volta, não só na utilização do termo, que, né, não deixou de ser utilizado, mas no começo do século XVIII, por exemplo, com a Abade do Bois, a gente vai ver uma tentativa de explicar o que é essa inspiração, de onde que ela vem. E aí eu acho que o Dubois, a gente poderia dizer que ele, apesar dele desenvolver, o Dubois tem uma obra que se chama Reflexões Críticas sobre a Poesia e sobre a Pintura. Também é uma obra enorme, são 3 tomos de mais ou menos 500 páginas cada tomo. E o segundo tomo é quase inteiro dedicado à questão do gênio, da genialidade. E ele vai dizer, por exemplo, que o gênio é uma determinada constituição, uma determinada conformação dos órgãos e das vísceras, somada a uma organização do cérebro. Então, é uma definição fisiológica da genialidade, algo que uma pessoa tem no corpo, né? Mas o que seria a causa dessa conformação é a natureza. Ou seja, há uma mudança das musas para a natureza. Então, o Dubois meio que levanta essa questão de volta, mas ele não responde. Então, outros filósofos que vieram aí na sequência, o segundo tomo com um pouco mais de informações das reflexões críticas são de 1740, o Diderot começa a escrever mais no fim da década de 40, esses textos aí do gênio, sobretudo dos anos 50 e 70 do século XVIII. Eu acho que o Diderot se apropria, em alguma medida, dessa questão levantada pelo Dubois, e ele vai tentar, talvez, aí cabe a nós dizer se ele responde bem ou não, mas ele vai tentar retomar essa questão e, em alguma medida, responder, mas o que é essa natureza que concede o gênio? O que é propriamente a genialidade, né? Beleza, essa conformação aí do corpo, mas o que isso significa? Então, conforme a minha interpretação, né, o que eu proponho na minha dissertação, é que o gênio no Diderot seria uma combinação entre entusiasmo, que é essa característica física, o sangue que se aquece, a respiração forte. O gênio tem também essa característica de ver tudo e guardar tudo na memória. Então, seria desse lado o entusiasmo. Mas o entusiasmo por si só não é suficiente, né? É preciso uma outra força que, em alguma medida, controla o entusiasmo, que é a razão, que é o sangue frio, né? O contrário, são duas forças opostas que se equilibram. Então, a gente tem de um lado o entusiasmo, de outro lado a gente tem a razão. E isso tudo se combina para estabelecer, para criar coisas novas, né? O gênio, acho que esse é um consenso ali no século XVIII, nos autores que escrevem sobre esse tema, o Diderot, o Voltaire, o Rousseau, o Saint-Lambert, que é o autor do verbete gênio da enciclopédia. O gênio é aquele que quebra regras estabelecidas para fundar novas, né? Então, independente do campo de atuação, os textos do Diderot que vão falar mais especificamente sobre isso são, sobretudo, os de estética, né? Então, a gente vai falar os do Dubois também. A gente vai falar sobre o gênio da pintura, da poesia, da escultura, mas no caso do Diderot, a gente poderia pensar também sobre o gênio militar, ou o gênio de coisas práticas, né, da marcenaria, da carpintaria, e por aí vai. Porque o gênio é sempre aquele que quebra regras estabelecidas, então ele deixa de fazer tudo como se fazia tradicionalmente, estabelece regras novas. É claro que isso causa alguns problemas, né? Por exemplo, as pessoas em geral não aceitam novas formas facilmente de fazer coisas. Então, quem vai, digamos, polir essa nova invenção é o gosto. Então, aí a gente tem uma outra contraposição para entender o que seria a genialidade, né? De um lado a gente tem o gênio e de outro lado a gente tem o gosto. O gênio é esse que cria algo e o gosto é aquele que vai aperfeiçoar e torná-lo palatável, por assim dizer. Então, o gênio, conforme a minha interpretação do Diderot, ele seria, então, essa união entre entusiasmo e razão que se combinam para poder resultar na criação de algo, né? E isso faz com que o gênio, por exemplo, tenha uma memória e uma imaginação muito forte, muito vivaz, né? Que vai fazer com que ele veja coisas
e retém essas coisas na memória, coisa que as pessoas sem gênio, as pessoas comuns, não conseguem fazer. E é por isso que ele enxerga relações que já estavam dadas na natureza, mas só o gênio consegue perceber, e por isso estou tentando, mais ou menos em linhas gerais, explicar aí o que seria o gênio, mas a gente tem uma questão importante que é uma, como eu posso dizer, uma disputa, talvez, entre os comentadores, que parece que haveria uma quebra, né? O Diderot, nos anos 50, nos textos dos anos 50, por exemplo, esses textos sobre o teatro, nesses textos ele definiria o gênio só conforme o entusiasmo, seria uma exclusividade do entusiasmo. Aí depois, quando a gente tem lá os textos dos anos 70, né, o Diderot, ele morre em 84, então seriam os textos do final da vida dele, ele teria abandonado, para alguns comentadores, ele teria abandonado a ideia de entusiasmo, que também pode ser chamado de sensibilidade, dependendo do texto, para ficar só na razão. Então, o gênio seria pautado na razão. O que eu tento mostrar na minha pesquisa é que, na verdade, não há essa ruptura. Há uma evolução interna ao pensamento do Diderot sobre esse tema, sobre o gênio, no qual ele se aperfeiçoa nos termos que ele usa. Então, apesar dele falar nesses termos, né, no Paradoxo sobre o Comediante, por exemplo, que ao ator de gênio não pode ser dado nenhuma sensibilidade, ele não pode ter nenhuma sensibilidade, ele está falando de algo que a gente poderia pensar, entender em termos de sentimentalismo, porque ele não pode demonstrar emoções no palco, por exemplo, ele tem que se ater às emoções daquele personagem que ele está representando. Isso não significa, conforme a minha interpretação, que o entusiasmo e a razão não estejam ambos nesses dois, digamos, momentos, né? Nesses conjuntos de textos desses dois períodos. O que acontece é que o Diderot, o que ele chamava antes de sensibilidade, ele deixa de chamar de sensibilidade agora, porque ele vai conhecendo aí conceitos da medicina que um pouco mais tarde vai ser chamada de medicina vitalista, e essa questão mesmo fisiológica, né, de história natural, enfim, de filosofia natural, que vai fazer com que ele defina melhor esses termos. Mas o que me chama a atenção é que o significado daquelas palavras permanece nos dois momentos. Ele só muda a palavra que ele usa para se referir àquilo. Por isso que eu falo de uma evolução interna ao pensamento do autor, né? Ele vai especificando um pouco melhor o que seriam essas características da genialidade. Muito legal, Camila. Você explicou de maneira extremamente clara. Para mim ficou muito claro como que você situa esse tema. O que eu só ia perguntar é como que fica a questão com o materialismo do Diderot e essas duas forças, se essas duas forças elas são forças da natureza e em que medida ele pensa talvez a gênese dessas forças, alguma coisa assim. A razão seria também uma força da natureza, essa tensão, ela já vem de algo anterior ao humano e no gênio elas chegam talvez num ponto de elaboração, de desenvolvimento. Como que é essa... talvez a gênese seja a pergunta, né, dessas duas forças. Uhum. Bom, para o Diderot, tudo vem da natureza, né? Absolutamente todas as coisas. Não há o materialismo do Diderot é um materialismo ateu. Então, o que dá determinadas características a esse ou aquele indivíduo é sempre a natureza. Mas eu acho que a gente pode falar em um aprimoramento por meio do estudo no interior do Diderot. No caso específico do gênio, não adianta a gente estudar quem não teve o gênio dado pela natureza não consegue desenvolvê-lo. Mas dentro das faculdades que você tem, você consegue aprimorá-las talvez um pouco mais, né, dentro das limitações de cada uma. Então, eu acho que a razão ela vai se desenvolver conforme você trabalha sobre ela.
O Diderot vai dizer, por exemplo, que o gênio percebe determinadas relações na natureza quando ele insiste muito naquilo, né? Ele está sempre, é como se ele estivesse sempre estudando. Aí tem essa questão de que o gabinete, o escritório do gênio não é de fato um escritório, né? É o mundo, é a natureza. Então ele precisa sair para ver modelos, para olhar para as coisas, dependendo do tipo de genialidade. Claro que ele vai olhar para coisas diferentes, mas ele precisa trabalhar sobre isso que a natureza deu para ele, né? Apesar disso, eu acho que o Diderot concordaria, por exemplo, com o que o Dubos fala, que mesmo que as condições sejam completamente abjetas e uma pessoa, isso quem fala é o Dubos, né? Uma pessoa que tem o gênio da literatura, tem aprendido a ler só aos 20 anos, ainda assim, o gênio é tão forte que ele vai achar uma maneira de se manifestar. Não sei, né? Cabe a nós, como eu te disse antes, dizer se isso é razoável ou não, mas eu acho que o Diderot concordaria que o gênio é essa coisa tão forte que ele vai sempre achar uma forma de se manifestar. Talvez com mais ou menos cultivo, né? De uma maneira mais ou menos apreciável pelas outras pessoas. Mas a origem dessa genialidade, dessas duas características, né? O entusiasmo e a razão, elas sempre estão na natureza. E é interessante notar também, Caio, que para o Diderot, a rigor, a única que é capaz de criar é a natureza. Todo mundo que olha para ela e faz uma coisa, né, como já está dado na natureza, imita. Então, em alguma medida, essa criação do gênio é um pouco paradoxal, né? Porque a criação do gênio consiste em imitar a natureza, mas imitar de uma forma que ninguém antes imitou. Perceber algo que ninguém antes percebeu, mas que estava dado na natureza, e assim mostrar para as pessoas e fazê-las ver uma outra forma de entender. Por exemplo, no caso do Diderot, o teatro, né? Ele cria uma nova forma de teatro que não é muito bem aceita de partida, mas que depois vai ser desenvolvida. Uhum. E outra coisa que eu também, você falou do teatro e a questão dele com o Rousseau também, se você puder contar um pouquinho, o Rousseau tem aquela famosa tese contra o teatro e tal, como que é o posicionamento do Diderot com relação ao teatro como uma instituição burguesa do século XVIII, né? E por que a criação desse novo gênero talvez solucione o que ele identifica ali no teatro da época dele? Como é que ele explica a necessidade desse novo gênero? Bom, a arte em geral, não só o teatro, mas a arte em geral para o Diderot, ela tem uma função pedagógica. Então, quando ele fala num gênero médio do teatro, né, esse gênero no qual, como eu disse antes, ele estaria entre o gênero elevado, que é a tragédia, e o gênero baixo, que é a comédia. Então, a gente coloca algo no meio para que as pessoas que vão ao teatro consigam se identificar naquelas personagens e sair do teatro melhor do que elas entraram, né? Essa vai ser a tese, eu acho, assim, em linhas gerais, do Diderot para o teatro, mas também para a pintura, né? Quem vê uma obra de arte deve aprender algo com ela, ainda que não seja, assim, um aprendizado, digamos, ativo, né? Eu não entendo logo de cara que eu aprendi aquilo, mas aquilo fica guardado na minha memória de uma forma que eu consigo me identificar com aquela cena e talvez agir de maneira melhor numa outra situação. Então, quando o Diderot pensa esse gênero médio, ele vai falar, por exemplo, em ambientar as histórias, as narrativas teatrais numa casa de família. O Dorval, por exemplo, o Filho Natural, né? O Dorval é o personagem principal do Filho Natural. Ele é ambientado numa casa, ele tem os personagens não são personagens clássicos, por exemplo, reis, rainhas, heróis, né? É a pessoa do dia a dia, digamos, uma intriga familiar, uma questão que está sendo ali resolvida dentro de uma família e que poderia muito bem ser algo que estava acontecendo na família de outras pessoas que estavam talvez assistindo essa peça, né? Então, há esse papel pedagógico moralizante, né, do teatro diderotiano. Aí, por exemplo, Voltaire vai falar que a ideia do Diderot é boa, mas que ele não faz bem a peça, né? Então, também tem essa questão, talvez seja melhor a parte teórica do teatro do Diderot do que a própria história.
Mas sobre essa questão, sobre o posicionamento do Rousseau a respeito do teatro, eu não me lembro agora de cabeça as datas desses textos, não sei se foi antes ou depois da disputa entre eles. Mas, se eu não me engano, na carta da Lambert, por exemplo, o Rousseau vai falar que é melhor que as pessoas fiquem lá dentro do teatro, numa cidade já corrompida como a Paris do século XVIII, porque ali, pelo menos por 2 horas de peça, elas não vão ser viciosas, elas vão estar lá sentadas assistindo uma peça, mas numa cidade como Genebra, que ainda não tinha um teatro, né, nesse período, ele está ali defendendo que não deveria ter, porque a cidade ainda não é corrompida, então ela deveria, né, se manter daquela forma. Eu acho que o Diderot concordaria com esse aspecto de que a pessoa que está lá no teatro não está fazendo nada de ruim, mas ele acrescentaria isso de que ela tem que sair do teatro melhor do que ela entrou, mesmo, né, que isso não seja algo que ela vai perceber logo de partida, mas a partir da história que ela viu, do modo como as pessoas reagiram aos momentos de dificuldade, por exemplo, ela vai sair dali melhor, né? Esse é o papel pedagógico, educativo da obra de arte para o Diderot. A mesma coisa para a pintura, Diderot vai criticar as pinturas do Watteau ou do Boucher, por exemplo, porque ele vai não exatamente com essas palavras, né? Mas ele vai dizer que essas pinturas não contam propriamente uma história. Você tem cenas ali de galanteria, cenas que são os quadros que depois entraram nos boudoir, né? Que são essas, enfim, não tem uma cena que de fato está contando uma história, é algo que é para enfeitar, por assim dizer, né? E aí ele vai dizer no Salão, por exemplo, que apesar do Watteau ser um grande colorista, o que ele conta com os quadros que ele pinta não é uma história elevada. Então, ele vai elogiar, por exemplo, o Greuze, né, que contaria algo que merece ser contado numa pintura, que é algo muito parecido com o que ele vai tentar fazer no Filho Natural, né, essa história que acontece dentro de uma casa, com uma família, na qual as pessoas conseguem se identificar com os personagens. Muito legal, Camila. Muito interessante sua pesquisa. Eu queria fazer uma última pergunta, que em geral eu gosto de fazer essa pergunta para pessoas que estudam filosofia que não seja de filosofia contemporânea, né? Muitos estudos no Brasil também são de contemporânea, mas você estuda um período anterior, né? É o período moderno. Eu queria perguntar como que você vê a relevância desse tipo de pesquisa para pensar algumas questões hoje, pode ser na arte mesmo, na estética, ou na política, né? Enfim, filosofia da natureza também. Como que você vê isso, o Diderot, pensado hoje, a posteridade dele também, como que as coisas que ele escreveu também foram transmitidas para pensadores posteriores, e também sobre traduções, para quem tiver interesse, o que tem disponível em português, assim, esse tipo de coisa, a posteridade, a importância e a recepção no Brasil. Uhum. Bom, eu acho que sobre essa questão da atualidade do Diderot, né, acho que a gente poderia chamar assim, como pensá-lo, como e por que pensá-lo agora. Eu acho que essa questão, que é o meu problema de pesquisa, que é o problema do gênio, eu acho que ele nunca é algo que sempre vai bater a nossa porta em alguma medida, né? Por que a gente pode falar, por exemplo, que não sei, que determinado pesquisador, que um cientista, o Einstein é genial, o Mozart é genial, mas determinado atleta também é genial, né? O que essas pessoas têm em comum? Eu acho que essa questão do gênio, especificamente, ela nos ajuda a olhar para algumas coisas que estão à nossa volta e entender por que a gente usa determinados termos para falar de determinadas pessoas ou de determinadas situações, né? Eu acho que essa questão da genialidade, talvez, né, que é o meu problema, eu acho que ela poderia ser atualizada dessa forma. Mas no caso do Diderot, essa própria questão artística, eu acho que a gente pode usar o Diderot para pensar manifestações artísticas atuais, formas de criação, por exemplo, no próprio acho que a questão do próprio gênio, ela vai dar no romantismo alemão, né? Então ela não para no Diderot, ela vai muito além dele,
até por causa dessa questão das obras póstumas, que eu não sei se eu cheguei a mencionar isso no começo, mas o Diderot tem uma série de obras póstumas, que, né, o sobrinho de Rameau, que não foi nem conhecido durante a vida, e essas obras, elas tomaram uma dimensão própria, eu acho, e isso vai, em alguma medida, atualizando o próprio autor. E também, já unindo isso à resposta dessa outra questão, que é o que a gente tem em língua portuguesa a respeito do Diderot, a quantidade de traduções que a gente tem dele para o português é enorme, o que, né, acho que tem muita gente pesquisando Diderot hoje no Brasil, o que me deixa muito contente, né, porque tem muita coisa que quem tem interesse de ler o Diderot facilmente consegue acessar textos dele em língua portuguesa, e eu acho que isso mostra também a relevância da pesquisa do Diderot e dos conceitos aí dele hoje em dia. O Diderot, eu estava pensando aqui agora, enquanto estou te falando, ele não tem assim muitas coisas sobre política, mas ele tem ainda alguns comentários de política, de religião, né, que são problemas aí mais de ética e moral, que também talvez poderiam ser atualizados para pensar, para ver as origens dessas discussões, né, e como é que elas acabaram chegando na contemporaneidade. Mas sobre as edições brasileiras, a gente tem várias traduções, assim, inclusive traduções muito recentes. Acho que se eu não me engano, são 3 traduções, por exemplo, do Sobrinho de Rameau em língua portuguesa. A gente tem uma até de 2 anos atrás. A gente tem, né, a própria enciclopédia, que não é só do Diderot, mas está aí sendo encabeçada pelo Diderot. A gente tem os romances do Diderot, a maioria deles estão traduzidos para o português. Tem outros textos menores também, que tem, né, em edições aí mais, enfim, em livros, mas também em periódicos, em revistas. Eu acho que quem se interessa pelo Diderot não vai ter muita dificuldade em encontrar esses textos em língua portuguesa. Muito legal. Adorei a entrevista, a forma como você fala dos temas, né, deixa muito claro e simples, coisas que são bastante complexas. E eu queria, enfim, pedir, se você quiser dizer alguma última coisa, para a gente encaminhar para o encerramento dessa conversa hoje. Bom, eu te agradeço mais uma vez pelo convite. Como eu disse, eu acho que é um fôlego, né? A gente poder falar nesse momento que está todo mundo aí isolado, poder falar da pesquisa. E deixo o convite para todos que se interessarem pelo Diderot, para ler os textos. Eu comecei falando que eu cheguei no Diderot por causa desse interesse entre filosofia e literatura, né? O Diderot tem essa característica interessante de que, se você quiser um texto para se divertir no fim de semana e fugir um pouco também dessa questão filosófica, os textos do Diderot são possíveis de serem lidos dessas duas formas, né? Com as implicações filosóficas, mas também de maneira mais livre, literária mesmo, para entretenimento. Então, eu acho que é sempre válido ler as coisas do Diderot. E também eu acrescento que a gente tem não só traduções, né, mas os estudos sobre o Diderot no Brasil, eles vêm crescendo aí nos últimos anos, com dissertações, com teses, com comentários aí já mais de pesquisadores mais enraizados na filosofia. Então, tem muita coisa para ser lida a respeito do Diderot. Acho que vale muito a pena procurar saber sobre, né, talvez expandir aí esses quadros bem gerais que eu tentei apresentar para você hoje. Legal. Muito obrigado pela conversa mais uma vez. E quem assistiu a gente aqui, se quiser comentar alguma coisa no vídeo, é só escrever aí nos comentários, depois a gente responde. E fiquem ligados nas próximas conversações filosóficas.